Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, então hoje eu vou conversar com ele, que é psicanalista, escritor e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Ele também apresenta o podcast, que é uma delícia, que é o Psicanálise de Boteco, junto com o psicanalista Felipe Pereira. Então, eu queria que Alexandre Patrício seja muito bem-vindo ao nosso divã. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Eu espero que a nossa conversa seja cheia aí de insights, de uma série de coisas que a gente pode encontrar no meio do caminho, desbravando aí esse divã. Exato, maravilha. Aqui é na Associação Livre, a gente está trazendo o Brasil, né, para o nosso divã para pensar, enfim, todas essas questões tão complexas que envolvem o nosso país. Então, para começar, eu queria te perguntar que saiu o relatório, o último relatório, aquele que é o Mundial da Felicidade, né, que estabelece ali um ranking entre os países e tudo mais. O Brasil, ele começou em 2012, quando começou lá atrás, o Brasil, se não me engano, ele estava na 25ª posição. Depois, ao longo dos anos, ali em 2016, ele já tinha conseguido atingir um patamar de 17º lugar. Só que de lá para cá parece que a coisa degringolou de vez. E o Brasil, agora em 2022, caiu para a 38ª posição. Eu queria te perguntar, Alexandre, o que você acha que está acontecendo com o Brasil? Olha, que responsabilidade colocar o Brasil no divã, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Claro, a gente não pode ignorar a ocorrência da Covid, né, da pandemia, e a quantidade de mortes e de lutos que a gente teve que atravessar e teve que enfrentar, né, algo surpreendente que ninguém estava esperando e que foi avassalador, uma experiência totalmente traumática. Além disso, a gente precisa acrescentar também a queda, né, do fator econômico, dos empregos, e tudo isso implica na qualidade de vida. Né? Eu acho que para a gente poder começar a pensar em felicidade, eu sempre falo, uma coisa que o Freud disse lá em 1921 e que eu acho que a gente não pode desprezar, que toda psicologia individual é também uma psicologia social. Então, quando a gente pensa um pouquinho no conceito de felicidade, não dá para ter um olhar puramente singular. A gente tem que considerar todos os aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos que aquela sociedade está envolvida, né? Então a gente sabe que depois da pandemia a gente teve sim um aumento muito significativo no índice de desemprego, né? Um declínio da qualidade de vida, a acessibilidade ao lazer e ao entretenimento também começou a ser mais restrita, porque as coisas se tornaram muito caras. O Brasil foi alvo de uma grande inflação, continua sendo, né? A gente está aí tentando caminhar para melhorar, mas a gente sabe que muita coisa precisa ser conquistada. Nisso tudo, a gente coloca também nessa balança a questão dos relacionamentos, que acabou se tornando muito mais online, muito mais distante, aquilo que já estava caminhando, né, para algo mais narcísico, mais distante, a gente já conseguiu estabelecer isso de uma forma mais determinada, né, durante a pandemia, né, no afastamento ali social, no isolamento social. Então, eu acho que tudo isso precisa ser considerado. Eu acho que para a gente poder pensar em felicidade, a gente tem que pensar em condições mínimas de existência. Né? E essas condições mínimas estão relacionadas à própria dignidade de ter um trabalho, de ter um sustento, de poder se manter, né? De ter acesso a condições básicas, que é alimentação, saúde, educação, transporte, dentre outras coisas. Né? E a gente percebeu, a gente consegue notar que durante esse tempo, né, de 2016 para cá, quando saiu o último ranking, em 2022, que a gente caiu horrores, essas transformações todas, políticas e econômicas, elas exercem uma influência muito grande nas nossas formas de subjetivação. Se a gente não tem acesso ao mínimo, como que a gente consegue pensar em ser feliz? Né? Isso tudo gera um impacto enorme nas nossas formas de sofrimento psíquico. Então, dá para a gente pensar que essa escassez de recurso
e que essas dificuldades de relacionamento social, elas influenciam de uma maneira muito direta e muito profunda na nossa concepção de felicidade, né? Então eu acho que isso precisa ser considerado. Ainda no que diz respeito ao Brasil, há quem diga, por exemplo, que o Brasil tem uma dificuldade em elaborar os seus lutos. Né? A gente fala da pandemia, você falou muito bem aqui da pandemia, mas de uma maneira geral, historicamente no país. Né? A gente teve, por exemplo, uma ditadura militar, o Brasil é um dos países aí da América Latina, né, que menos puniu aqueles envolvidos, os torturadores. Você acha que faz um sentido isso? O fato de não conseguir elaborar esse luto faz com que o Brasil não consigo olhar para frente, porque a elaboração do luto é um processo importante para conseguir abrir outros espaços, né, da própria subjetivação, de olhar para o mundo, de buscar, né, o seu bem-estar. Você acha que tem sentido isso? Eu acho que tem total sentido, né? A gente costuma dizer que o Brasil é um país sem memória, já começa pela ausência de preservação dos nossos prédios históricos, né, das nossas construções, do nosso legado. A gente acaba muitas vezes sendo influenciado pela cultura de outros países, enquanto a gente despreza a nossa cultura, né? A gente não tem uma identidade ainda formada, né? O Brasil é uma mistura de tudo ao mesmo tempo e a gente não consegue definir qual é a nossa identidade. Isso acaba gerando um prejuízo muito grande, né, para as nossas formas de identificação. E esse luto, que tem a ver com esse processo de elaboração, também é um fator decisivo, né? Em que sentido? O Freud, recorrendo ao Freud de novo, né? Ele vai dizer em 1917 que o luto ele se aproxima muito da melancolia, né? Mas só que a melancolia é um estado patológico de um luto não superado. E o que ele quer dizer com isso? No luto, a gente perde um objeto e a gente demora um tempo para poder processar, para a gente poder digerir, elaborar a perda desse objeto. Isso é normal. Tem gente que demora 3 meses, tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 2 anos. Cada um tem o seu tempo subjetivo para poder fazer esse processo de elaboração. Na melancolia, ele vai dizer que a sombra do objeto perdido recai sobre o eu. E isso é muito importante da gente pensar. O que é essa sombra do objeto perdido? Existe uma identificação que ele chama de identificação narcísica do eu com o outro. Né? O sujeito só existe na presença desse objeto. Então aquela famosa frase, eu não existo sem você, eu não consigo imaginar a minha vida sem você. E quando a gente perde essa pessoa ou esse objeto, porque também pode ser um objeto, aquelas pessoas que só vivem com o emprego, que só vivem, só enxergam sentido na vida ocupando aquele cargo, né? Se elas perdem isso, o que acontece? Elas perdem o sentido de viver. É como se a vida se dissolvesse. O Freud vai dizer que a sombra do objeto recai sobre o eu. Se o Brasil não é um país que revisita a sua história e, por conseguinte, também não revisita os seus próprios lutos, a gente vai passando por cima o tempo todo, e foi o que a gente assistiu na pandemia, né? Um episódio extremamente traumático e que dificilmente foi conversado, foi dialogado, foi discutido. Mas a gente percebia um processo de passagem muito rápida dessas notícias, né? Hoje morreu 5.000 pessoas, né? Hoje morreram 10.000 pessoas. E por aí ia passando, como se a gente estivesse passando por uma bola de neve ali sem poder assimilar todas essas perdas. E a gente tem que pensar que todas essas vidas, elas tinham um significado, elas tinham um papel. Né? Como que ficam essas famílias? Como que ficam essas crianças? Como que ficam esses parentes que perderam essas pessoas amadas? Eu acho que conversar sobre isso, pensar sobre isso, dialogar sobre isso é fundamental. Se a gente começa a funcionar no modo automático, as coisas elas meio que vão passando batidas e essa ferida que está ali em aberta, ela nunca cicatriza. Porque uma das formas da gente cicatrizar essa ferida é através do diálogo, através da conversa. O Freud ele tem uma frase, né, um texto muito bonito, uma expressão muito bonita que ele usa como título de um artigo, que ele diz: recordar, repetir e perlaborar. Esse artigo do Freud é belíssimo, porque a gente recorda,
A gente repete, muitas vezes essa repetição é inconsciente, então você consegue perceber que alguém, quando perde alguém amado, fica falando muito dessa pessoa. E é muito normal, né? Quando eu perdi a minha avó, talvez uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, eu fiquei assim semanas falando dela, trazendo lembranças dela e me emocionando. E eu precisava ser escutado. Eu falava isso tanto na minha análise quanto com as pessoas que estavam ao meu redor, que estão ao meu redor. Eu repetia, né? E nessa repetição eu tentava dar um significado, ainda que mínimo, à minha dor. Então eu acho que um país que despreza as suas memórias e também os seus eventos históricos dificilmente vai conseguir elaborar todas essas feridas que fazem parte da sua constituição. É algo que a gente precisa começar a pensar. Você trouxe todos esses elementos que são importantes nessa constituição do sujeito, que tem relações sociais, econômicas, estruturantes da sociedade, que impactam, né, muito diretamente essa criação, essa estruturação né, do sujeito de uma maneira geral, da subjetividade, enfim, do campo psíquico e tudo mais. Você acha que o Brasil, de uma certa forma, tem também essa dificuldade na formação de laços, que é uma questão do capitalismo atual também, né? Da realidade atual que a gente está vivendo do sistema. Ou seja, tudo muito efêmero, tudo muito rápido, tudo muito descartável, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma perspectiva da meritocracia. Ou seja, se você não é feliz é porque o problema é seu, o problema está em você e não no outro, que gera uma angústia com certeza muito grande. Você deve acompanhar isso, imagino, na sua clínica, né? Como é que você vê também essa questão, essa imposição da felicidade como algo quase que, né, um dever de cada sujeito? Olha, Ingrid, eu acho tão importante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa imposição de ser feliz e o impacto disso no sujeito, no sofrimento psíquico. Como eu falei, eu acho que quando a gente pensa em num estereótipo de felicidade, a gente não pode deixar de considerar as questões sociais. O mínimo que o indivíduo precisa para ser feliz. Então, a alimentação, o emprego, dignidade, saúde, educação. Isso é o mínimo que o governo tem que oferecer para nós. A partir disso, a partir desse mínimo, a gente pode abrir o leque para pensar em possibilidades de felicidade. Né? Se a gente fala da felicidade no âmbito muito individual, a gente está sendo extremamente narcisista, extremamente egoísta, né? O indivíduo não é feliz porque não faz tal coisa. O indivíduo não é feliz porque não pratica exercícios físicos, porque não come adequadamente. Gente, como que a gente vai pensar em tudo isso se a gente parar para olhar um pouquinho a sociedade, a nossa parte social mais vulnerável? Aquelas pessoas que não têm acesso ao básico, né? A alimentação, educação, saúde, segurança, né? Então, primeiro a gente tem que pensar na felicidade numa dimensão mais macro e depois partir para aspectos mais micros, né? E é claro que o Brasil, ele é uma... Ai, como que eu posso dizer isso, né? Eu acho que a gente acaba sendo... a gente tem uma herança aí muito grande colonialista, escravocrata, né? A gente acabou se identificando com o agressor. Eu gosto muito desse termo da psicanálise do Sándor Ferenc, que é um psicanalista húngaro, que foi discípulo do Freud e um dos mais geniais clínicos e teóricos do tempo dele. O Ferenc, ele tinha um termo, ele estudou muito a questão do trauma. No processo de subjetivação ligado ao trauma, ele traz para nós um termo chamado identificação com o agressor. E o que isso quer dizer? Ele diz assim, que pessoas que sofreram uma experiência traumática, muitas vezes crianças, né, como elas não conseguem controlar a situação externa da qual elas são vítimas, por exemplo, uma criança que sofre abuso, uma criança que sofre um ato de violência, ela está sofrendo isso nas mãos de um adulto. Ela não consegue controlar isso, ela não consegue conter isso. Mas a gente tem as nossas ferramentas psíquicas. E o que a gente faz? Diante de uma situação traumática, a gente introjeta esse agressor, a gente coloca para dentro, a gente engole ele. E muitas vezes nessa introjeção do agressor, a gente se identifica com ele.
Então pode acontecer de duas saídas. Esse agressor se torna ali um superego introjetado, extremamente agressivo, tirânico. O superego tem a ver com essa moral, né, com essa cobrança, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ser. Então, eu me torno uma pessoa extremamente atormentada por esse superego, que é esse fantasma do meu agressor, ou eu posso me identificar com esse agressor e repetir o que ele faz comigo, né? Eu acho que o Brasil ele foi muito por esse segundo caminho, uma identificação com o agressor. A gente está muito acostumado, né, em ir no restaurante e ser servido, né, em ir no lugar e ser atendido, né, e a gente reclama quando não é bem atendido. A gente vai para fora e vê que as coisas não são bem assim, que lá você pega, você faz, você paga. E o brasileiro fica indignado. Ai, que absurdo, não tem ninguém aqui nesse restaurante para me servir, né? A gente ouve muito isso. Parece que de alguma forma, na nossa linha histórica, a gente se identificou com essa colonização, com essa sociedade extremamente agressiva, preconceituosa, né? A gente acabou se identificando, a gente reproduz isso. Por isso que o nosso racismo é estrutural, por isso que a homofobia no nosso país é estrutural. A gente se identificou com os nossos agressores, com os nossos exploradores. E por isso que, às vezes, sem perceber, a gente acaba explorando o outro, né? Quando eu vou num restaurante, eu acho que eu tenho que ser atendido, ser tratado como um rei. Olha isso, né? Olha que concepção. O cliente tem sempre a razão. Eu tô aqui para ser atendido, eu tô pagando, eu preciso ser servido, né? Olha que fala mais enraizada ali na base da colonização. A gente repete isso inconscientemente, né? É curioso a gente pensar em tudo isso. Por que eu estou dizendo? Porque quando você fala para mim que muitas vezes no nosso país a felicidade está atrelada ao consumo, né, à perda do laço social, a uma prática mais individualista, eu olho para o meu umbigo, né? Eu estando feliz, que se dane o resto. Foi o que a gente percebeu nessas últimas eleições, né? Uh, a gente percebeu um movimento de extrema-direita ganhando de uma forma muito assustadora, a gente não esperava. Por quê? Porque tá tudo muito bem. Imagina, eu sou milionário, a minha conta continua cheia. Eu nem sei, eu nem tô me preocupando com aquelas pessoas que não têm comida no prato. Isso para mim não é relevante. O que importa é a minha felicidade, é o meu patrimônio. Então eu olho dentro da minha própria bolha, né? Esse individualismo, muitas vezes, acaba sendo um fator muito importante para a gente pensar como que o país, como que o Brasil se coloca diante de situações de felicidade. Essa felicidade, de fato, está atrelada ao consumo, de fato traz esse enraizamento histórico de exploração do outro, né? E quando eu falo dessa identificação do agressor, eu falo dessa identificação com outros países extremamente capitalistas, com os Estados Unidos, por exemplo, né? A gente acha que a gente comprando a roupa tal, né, que a fulana tal famosa usa lá e essa roupa viralizou, mas sei lá, essa roupa custa 10 vezes mais do que eu ganho, mas eu vou parcelar em 20 vezes e vou ter essa roupa, eu me aproximo um pouquinho dessa felicidade. Da felicidade que supostamente ela tem por usar aquele item de luxo. De novo, aqui entra uma identificação com o agressor. É algo tão enraizado, tão profundo, que a gente não percebe que a gente está se autoagredindo em tentar reproduzir um padrão que é imposto para nós de fora para dentro. E eu quero acrescentar uma coisa a mais para te pedir para falar, porque eu sei que você é um estudioso do Winnicott, que eu, enfim, sou fã também, acho que o Winnicott tem muito a contribuir nesse debate. E ele traz, eu queria que você trouxe essa questão do conceito do falso self, porque o Brasil, né, sobretudo globalmente, o Brasil é visto como um país da alegria, né, como um país muito feliz. Sendo que o Brasil hoje, né, tá como é um país mais ansioso, um dos mais ansiosos do mundo, o país mais depressivo e ansioso da América Latina, ou seja, não está tudo bem, né? Como a gente vê aí nas redes sociais as pessoas dizendo, ninguém está bem.
Então, eu queria te perguntar como é que você aplica esse conceito do falso self do Winnicott para o Brasil? O Brasil está virando, ele é um personagem, ele consegue atuar bem como esse país, né, tão alegre e feliz, mas que na prática não é bem assim que a coisa está funcionando? Nossa, eu adorei você trazer o Winnicott para nossa conversa. É, Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que na teoria winnicottiana, é, ele traz o conceito de falso self de uma forma muito complexa, né? Porque primeiro ele vai dizer assim que a gente tem um falso self social. Esse é o saudável, né? Eu sempre brinco que é o falso self do elevador, né? Você É, porque a gente acorda. fala em falso, parece que, né, não é exatamente isso. Falso é porque é uma necessidade de sobrevivência, inclusive, né, diante do Exato. mundo. Exatamente, né? Eu falo do falso self do elevador. Assim, você acorda de mau humor, péssimo. Aí você vai, pega o elevador, seu vizinho todo sorridente, ai, bom dia. Aí você, bom dia, né? Você acaba sendo ali um falso self, você tá na bad, mas para atender a demanda ali de educação, para poder se adequar socialmente falando, né? Então existem graus de falso self. É claro que o falso self social a gente precisa para poder lidar com o outro, né? No entanto, a questão ela começa a ficar mais complicada quando a gente começa a pensar numa estrutura totalmente dissociada da nossa personalidade. O Winnicott vai chamar de falso self cindido patológico. E o que é esse falso self cindido patológico? Ele começa a acontecer ali desde pequenininho, e aí tá, vamos voltar um pouquinho para a situação, para o contexto, né, que o Brasil está vivenciando. Nós somos um dos países, que mais consomem ali, mais fazem uso das redes sociais, né? A gente é viciado em redes sociais, né? Então, a gente percebe uma mudança no paradigma educacional, cultural, já transmitido dos pais para os filhos, né? De que se aparecer, se viralizar, vai ficar famoso, vai garantir o sustento e a sua profissão pode ser essa, né? Então, a gente percebe muitas vezes pais filmando crianças ali fazendo gracinha e às vezes forçam essa criança a fazer uma gracinha. A criança nem tá no tempo dela, nem tá afim de fazer aquilo e os pais estão ali filmando para aquela criança viralizar, né? Então, acaba sendo uma violência, porque ultrapassa o tempo psíquico daquela criança, ela quer brincar, ela não quer estar ali inserida, né? Então, a gente já começa a pensar nesse falso self em algo que começa a nascer muito cedo, né? Então, na nossa cultura, por exemplo, nessa imposição da felicidade, da positividade tóxica, a gente precisa mostrar sempre para o outro que a gente está feliz. Então, conforme a gente vai reforçando isso no nosso cotidiano com o uso das redes, tem uma grande possibilidade da gente criar um falso self cindido patológico, que é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo de defesa que causa sofrimento. Por quê? Quando tem essa dissociação, quando eu preciso formar um falso self duro, rígido, para atender a demanda do outro, para atender o olhar do outro, para atender a positividade tóxica, eu acabo perdendo o contato com o meu self verdadeiro. Então eu vivo nessa casca, eu vivo nessa borda. Eu não tenho mais uma comunicação do mundo externo com o mundo interno. Então esse sujeito, ele acaba, muitas vezes, agindo de forma funcional. Aquelas pessoas que, eu tenho 3 posts por dia para fazer porque isso gera engajamento. Ou, eu trabalho muito de segunda a segunda, eu não tenho tempo de pensar nas minhas questões. Ou, eu faço tantas coisas, né, cotidianas, treino, aula de inglês, estudo, tal, que eu não paro nunca para descansar. Uma hora, esse falso self, ele não aguenta mais. Ele arrebenta, ele estilhaça, né? Porque, como ele é um mecanismo de defesa, ele está dissociado do nosso self verdadeiro, não tem uma troca, uma comunicação entre os dois, né? Então eu preciso muitas vezes fazer essas coisas para atender a demanda do outro, o olhar do outro. E aí essas pessoas, elas chegam na clínica dizendo assim: nossa, parece que minha vida não faz sentido. Parece que eu vivo anestesiado. Parece que eu não tenho contato com os meus sentimentos. Eu não consigo me apaixonar por ninguém. Eu não consigo me envolver com ninguém.
né? Porque é uma vida falsa, vazia de sentido. O Winnicott vai dizer que é importantíssimo que a gente possa entrar em estados de relaxamento e acessar ali a nossa área transicional, que é justamente essa área de transição entre o externo, a realidade, e o interno, o nosso mundo psíquico. Essa área de transição que faz essa troca do mundo real com o mundo psíquico. E nessa área de transição, eu consigo ser criativo. Eu consigo habitar o meu gesto espontâneo, eu consigo exercer o meu gesto espontâneo. Por isso que o Winnicott tem uma frase belíssima que diz assim: é no brincar e somente no brincar que o ser humano pode exercer o seu potencial criativo. Isso é lindo, porque quando a gente leva uma vida cheia de afazeres, de demanda, posts, trabalho, excessos, a gente não sente, a gente se anestesia. E quando a gente vai perceber, a nossa vida está vazia de sentido. E muitas vezes esse sujeito chega na clínica para aprender a brincar, para aprender a rir da sua própria história, a rir da sua própria tragédia, para poder entrar num estado de relaxamento que é tão essencial para o nosso exercício criativo. Muitas vezes eu ouço dos meus pacientes, né, aquela questão assim: nossa, eu me sinto culpado no dia que eu tiro para descansar. O dia que eu tiro ali para não fazer nada, eu me sinto extremamente culpado. E o quanto esse tirar o dia para não fazer nada é tão importante para ampliar o nosso potencial criativo, né? Para a gente poder relaxar e apreciar as pequenas coisas da vida que muitas vezes acabam passando de uma forma automática. Muito bom. Isso lembra o Freud também traz muito quando fala sobre essa coisa da poesia, né? O quanto a admiração que o Freud tem, essa coisa, né? Que quando ele fala dos poetas, que os poetas estão já num outro patamar de compreensão, né? De entendimento. E é isso, né? Tem a poesia, a importância da arte, da poesia, da criatividade de uma maneira geral. Tem um neurocientista que eu entrevistei, ele falou uma coisa que eu achei super interessante na época também, que ele disse, olha, a gente vive numa sociedade da dopamina, né? Que é tudo muito rápido, efêmero, e é o prazer, que é aquele prazer que você tem de uma forma muito rápida e viciante, né? Que é tudo, é o sexo, o açúcar, as drogas ou qualquer coisa nesse sentido. E ele falou, a gente precisa caminhar para uma sociedade da serotonina, ou seja, que é o abraço, é o encontro, é o beijo, é a troca, né? É uma conexão, porque essa sociedade da dopamina, ela não permite, né, Alexandre, essa conexão de fato com o outro, essa troca, como você disse muito bem. E aí traz esse vazio, né, que é existencial, que é um mal-estar no século, um mal-estar da contemporaneidade. É uma coisa que você falou muito bem, e a gente vê isso o tempo todo, os relatos da clínica, né? Esse vazio, realmente essa ausência do propósito. E aí eu quero te perguntar, porque você tem feito um trabalho que eu acho belíssimo com a psicanálise de boteco, trazendo, e aí você faz até essa discussão, eu vi um episódio teu que era justamente falando, perguntando se a psicanálise deve ser pop ou não deve ser pop, né? Porque tem ainda um preconceito também, a gente vê aqui no Brasil, na psicanálise, primeiro nessa discussão do coletivo, de trazer esses novos temas. Por exemplo, a gente está falando hoje aqui de temas na sociedade que são discussões importantes, do machismo, a LGBTQI-fobia, o racismo, enfim, todo tipo de preconceito. Né? Então, esses temas, como é que você está vendo isso no teu consultório, na clínica? Como é que você aborda essas situações que são temas hoje do contemporâneo e que estão inseridos, né? Eu, como mulher, por exemplo, eu dificilmente não consegui falar sobre as minhas questões subjetivas sem trazer à tona tudo aquilo que eu sofro enquanto sujeito num mundo que é machista, por exemplo, né? Olha, assim, a gente essa ideia de democratizar a psicanálise, ela nasceu assim durante a pandemia, né? Eu fui professor universitário durante 5 anos, dando aula na faculdade de psicologia, ensinando psicanálise, e aí na pandemia eu acabei saindo, né, do campo universitário e falei, ai meu Deus, vou trabalhar com o quê? Tinha meus pacientes, a minha clínica, né? E falei, vou desenvolver um podcast, né? E o meu companheiro, o meu namorado, ele também é psicanalista, pesquisador, está finalizando o mestrado dele na PUC também. E a gente falou, vamos gravar um episódio assim super amador, com celular mesmo, falando um pouquinho, né, do que é psicanálise, a psicanálise na graduação, de psicologia e tal, e viralizou.
né? E aí eu comecei a fazer live, comecei a tratar de temas, de questões do cotidiano, e comecei a trazer a psicanálise para esse debate, que eu acho que os psicanalistas já estão se movimentando bastante em direção a esse sentido, de pensar sobre o racismo, sobre a homofobia, sobre a misoginia, né? A clínica ela não pode escapar dessas temáticas, né? Eu acho que quando a gente atende uma mulher, quando a gente atende um paciente negro, a gente tem que entender toda a história, toda a subjetividade, toda a violência que esse paciente passou, né? Não dá para a gente entender o indivíduo sem tentar compreender o campo histórico, cultural e social, né? Então a psicanálise ela precisa sair daquelas teorias clássicas, claro, que são fundamentais. Não dá para a gente pensar a psicanálise sem Freud, sem Winnicott, sem Melanie Klein, sem Lacan, mas eu acho que a capacidade do psicanalista contemporâneo de trazer esses autores para a nossa atualidade é fundamental. De que forma a teoria freudiana pode ajudar a gente a pensar a violência? De que forma a teoria kleiniana pode ajudar a gente a pensar o racismo, né? Essa é uma habilidade, essa é uma competência dos psicanalistas da atualidade. É claro que a gente tem que fazer, a gente está fazendo muita coisa para a psicanálise ser democratizada, mas ainda falta muita coisa. Na época que eu estudei psicanálise, eu vim da periferia, meus pais são super simples, né? Minha mãe é professora, meu pai é caminhoneiro, então eu sei o que é ralar para conquistar esse espaço e muitas vezes a gente ter muitas portas fechadas. Eu acho que a forma que eu tenho de transmitir a psicanálise é uma forma de gratidão de tudo aquilo que eu recebi ao longo da minha vida, né? Do esforço que meus pais fizeram para me dar essa educação e dos professores que eu tive a sorte de encontrar no meu percurso. Por isso que eu trabalho muito com essa questão da ética do cuidado, né? Eu acho fundamental a gente poder pensar numa psicanálise menos ancorada no elitismo, no pedantismo, no jargão, e mais ancorada na humanidade, no cuidado, né? Então, isso é essencial. Como eu disse, eu acho que tem vários psicanalistas trabalhando sim para a democratização da psicanálise, muito embora a gente via essa democratização acontecendo mais no âmbito clínico, né? Atendimento clínico com valor social ou em praças, tal, mas poucas pessoas pensavam na transmissão de uma psicanálise mais acessível, mais democrática. E a gente tem que pensar nessa transmissão a partir do nosso vocabulário. Não adianta eu escrever um texto cheio de jargão, super complexo, se eu defendo a democratização, né? O Psicanálise de Boteco, ele gerou um livro que saiu pela editora Planeta, né? Que surpreendentemente fica ali sempre entre os 10 mais vendidos da Amazon, no campo da psicanálise. Eu fiquei muito surpreso porque eu não esperava. E eu acho que todo esse interesse da população em relação à psicanálise, ela é um reflexo do esforço que os psicanalistas estão fazendo de traduzir a psicanálise para um campo mais palatável, né? Para uma dimensão mais compreensível. Sair daquela torre de marfim da erudição, né? E transmitir isso de uma forma mais humana. A gente está vendo, a gente está falando aqui justamente sobre um país que está, em sua maioria, adoecido, várias questões, vários transtornos que vêm surgindo a partir daí. E aí eu queria te perguntar, para a gente finalizar, essa questão da medicalização também, porque tem hoje uma grande discussão, por exemplo, a depressão virou um mal-estar do século, tem se falado muito sobre a depressão, mas até que ponto, como a gente falou, você falou muitíssimo aqui durante a live sobre isso, como que a depressão também pode ser uma consequência, né, de todas as questões sociais que estão envolvidas aqui no país. Mas como é que você vê esse problema? Como é que você lida com isso? Como é que você está vendo essa questão da medicalização? Porque aumenta o número de casos de depressão, mas não necessariamente é uma depressão do ponto de vista bioquímico, mas é do ponto de vista da vida desse sujeito que está inserida nesse contexto tão problemático, né? Olha, curiosamente, ano passado eu publiquei um livro sobre a depressão, né? Se chama Perto das Trevas, a depressão em 6 perspectivas psicanalíticas. Eu fiz uma pesquisa histórico, psicanalítica, cultural, no campo da medicina, uma pesquisa médica também, em relação à depressão e todos os seus impactos na nossa sociedade, né? Bom, eu acho importante a gente diferenciar aqui uma depressão da vida cotidiana, que é a nossa capacidade de lidar ou não com a frustração, né? Então, sei lá,
Muitas vezes eu recebo na clínica uma adolescente ou um adolescente que terminou o namoro, né? Ai, tô arrasado, minha vida acabou, tal. Bom, você terminou o namoro, se você amava a pessoa, você vai ficar triste. É normal. Só para Vamos. fazer um. Porque você também vem da área da educação. Você acabou de falar de Bem, adolescente. Como é que você vê sim. também isso para as pessoas? Como que elas aprenderem a lidar com o afeto? Porque a gente vive na escola, por exemplo, você sabe muito mais do que eu. Né? Você aprende lá as disciplinas, matemática e tudo mais, mas não tem ali uma estrutura para que esse sujeito possa lidar com seus afetos, não é, Alexandre? Nossa, Ingrid, isso é fundamental. É uma das coisas que eu venho pesquisando, foi o meu tema de doutorado, né? Eu acho que é, é, é essencial a gente trabalhar com a questão dos afetos, dos laços, das emoções dentro do espaço escolar, né? Por isso que eu acho que um professor, ele não deve apenas fazer ali a faculdade, né, tal. Ele também precisa de um respaldo, né, de um cuidado oferecido tanto pelas políticas públicas quanto pela própria escola. E aí é fundamental também que as próprias políticas públicas ofereçam um amparo às escolas, para que elas possam colocar ali um psicanalista, um psicólogo para trabalhar com esses professores, ouvir esses professores, para que os professores, sendo cuidados, possam transmitir esse cuidado aos alunos, né? Eu acho isso essencial e eu acho que isso faria toda a diferença no nas nossas formas de configuração, de adoecimento, né? Esses níveis de ansiedade que a gente enfrenta. Muitas vezes a gente enfrenta ansiedade, depressão, voltando aqui ao tema da depressão, porque a gente não fala sobre os nossos sentimentos. A gente não fala sobre os nossos medos, as nossas inseguranças, até porque não tem espaço para falar, né? Não tem espaço para a gente dialogar. Então, eu acho que se a gente coloca isso na escola, a gente já começa a fazer uma diferença danada no futuro do país, né? E voltando à depressão, eu acho muito importante a gente poder diferenciar, né? As depressões cotidianas, quando a gente está triste, quando a gente lida com alguma frustração, né? Quando a gente termina um relacionamento, quando a gente recebe um não, das depressões patológicas, que são aquelas que são paralisantes, aquelas que colocam o indivíduo em total inércia, né? Sem vontade de fazer nada, sem vontade de se cuidar, sem vontade de se alimentar e podem, inclusive, levar à morte, né? Eu acho que essa depressão, quando ela está num estágio muito grave, e aqui eu acho que a gente também não pode demonizar a medicalização, porque a gente sabe que a medicalização, os remédios, né, a medicação, ela tem um efeito comprovado cientificamente através de uma série de pesquisas. E nesses casos mais graves, a gente precisa entrar com acompanhamento psiquiátrico e com a medicalização para a gente poder tratar no processo terapêutico. A gente tem que pensar nesse lado, mas também tem que pensar na banalização da medicação, né? Então, o que eu falei, muitas vezes um jovem triste vai lá no psiquiatra, ó, tô triste porque terminei. Aí o médico vai lá e passa um antidepressivo. Ou então tem TDAH, né? Que agora tudo é Nossa, você é uma tem aquela febre, uma criança. febre. Uma forma de Você de- moldar também a personalidade daquela criança. Exato, assim, é uma forma, eu acho que, de nomear aquilo que não deve ser nomeado. E o que que é isso? É a nossa essência, a nossa subjetividade. A gente tem uma necessidade de nomear aquilo que a gente desconhece. Se eu desconheço meus afetos, as minhas emoções, os meus sentimentos, eu preciso dar um nome a isso. O nome, ele causa um alívio, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia com aqueles filmes de terror de exorcismo, né? Você vê ali o exorcista quando vai fazer o exorcismo, a primeira coisa que ele precisa saber é o nome do demônio, senão ele não consegue tirar, né? O transtorno, de alguma forma, ele entra nisso, né? A gente precisa nomear aquilo que a gente não sabe. O que que eu tenho? Muitas vezes eu recebo pacientes que falam assim, ah, por favor, o que que eu tenho? Eu sempre brinco, né? Chega ali um paciente e fala, oi, tudo bem? Não sei o que lá, eu sou depressivo. Eu falo, oi, tudo bem? Eu sou o Alexandre, né? Porque, então, é importante ela saber quem ela é, né? Além de ser depressivo, tem um sujeito aí. Vamos tentar descobrir esse sujeito, vamos tentar falar com esse sujeito, né? E, como eu disse, às vezes a medicação e esse diagnóstico tão superficial acaba dando nome às coisas que são naturais da vida. Agitação, sei lá, meu filho tem 4 anos e não me deixa assistir a novela, não me deixa mexer na minha rede social porque fica correndo em volta do sofá. Que bom, né?
4 anos correndo em volta do sofá é saúde. Eu, pelo menos, corria e dava um trabalho danado para minha mãe. E eu acho que aí que tá. Eu acho que os pais também não sabem lidar com essa condição de não saber. Então eles precisam nomear aquilo que eles desconhecem. Nomeando, ameniza a culpa. E claro, vamos colocar um parênteses aqui. A gente não está falando de casos que realmente são TDAH, que realmente são uma depressão patológica. Por isso que o diagnóstico ele precisa ser feito de uma forma multidisciplinar, né? De uma equipe. É um psicanalista avaliando, um psiquiatra, um neuropsicólogo, um pediatra, toda uma equipe avaliando essa criança para poder saber se de fato ela tem um transtorno, né? Ou se é apenas um momento da vida que ela precisa enfrentar, atravessar. Olha, Alexandre, eu queria dizer assim, o seguinte, a gente acaba, infelizmente, aqui, porque tem muita coisa que eu poderia ainda puxar de você, te perguntar, porque eu acho você uma figura incrível, você traz essa coisa da psicanálise pop, né, por assim dizer, mas não menos profunda, né, e com muita delicadeza. Então, eu te agradeço por essa delicadeza e essa profundidade que você traz, mas através de uma linguagem acessível para todos, porque é isso que a gente quer trazer, inclusive com esse programa, né? Que a gente possa levar a cada vez mais pessoas essas reflexões sobre como que a gente pode contribuir para um Brasil melhor e para que nas nossas vidas, de uma maneira geral, né, como brasileiros, como todo mundo que ama esse país, quer ter. Então, assim, muito obrigada mais uma vez e dizer para vocês, acompanhem o Alexandre Patrício de Almeida junto com o Felipe Pereira lá no Psicanálise de Boteco. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque é muito bacana, cada episódio traz muita coisa interessante. Acompanhe nas redes sociais também. E acompanhe a gente aqui na Carta. Toda quinta-feira, às 11 horas, um episódio novo do Brasil no Divã. Então, queria agradecer o convite da Carta, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer a Ingrid pela conversa, eu acho que é justamente por esse caminho, né? Conversando que a gente pode elaborar as nossas questões que muitas vezes machucam aí e acabam causando sofrimento. Então, vamos conversar e vamos elaborar essas questões aí que são fundamentais.